Hoje não vai dar pra fazer piadinha, não. Hoje eu tô de saco cheio de ser mulher no Brasil e, acima de tudo, eu me sinto muito triste de ser mãe de uma futura mulher no Brasil. Eu te conto tudo o que está acontecendo no Giro da Jana, te conto como e a partir de que refletir sobre isso tudo que está acontecendo e ainda te falo como isso pode eventualmente aparecer nos principais vestibulares e concursos do Brasil. Todo mundo vem comigo, mas principalmente as mulheres que me seguem aqui no YouTube. Bom, eu vou ser muito sincera, esse talvez seja o Giro da Jana mais difícil que eu gravei até hoje, né? A gente tá aqui no dia 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira, vesperíssima de carnaval. Na verdade, aqui em Belo Horizonte já é carnaval desde quarta-feira, dia 11 de fevereiro, mas eu não tô conseguindo carnavalizar. Por quê? Porque ao longo desta semana aconteceram vários casos de violência contra a mulher e casos de violência contra mulheres de perfis muito distintos. Mulheres jovens, mulheres maduras, mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres que eventualmente se relacionaram com seus agressores, mulheres que simplesmente falaram que queriam se dedicar mais ao estudo em vez de relações. Não importa o seu perfil, ser mulher no Brasil é correr perigo o tempo inteiro. A gente vai falar sobre esses casos e, sendo muito sincera, eu acho que esse é um dos temas mais fortes para este ano. Então, bora lá para a gente conversar sobre essas situações. Caso, eventualmente, você queira se aprofundar nesse tipo de debate, aprender a argumentar de maneira mais sofisticada acerca desse debate e, eventualmente, melhorar a sua redação, dá uma olhada nesse QR Code que está aqui na sua tela, ele te conduz diretamente para a minha página e lá estão todos os meus cursos, todos os meus serviços, todos os meus materiais. Eu sou professora, eu vendo cursos, mas eu, acima de tudo, sou uma cidadã brasileira. E esse meu aspecto vai sim transbordar, não apenas aqui no YouTube, mas também nas minhas aulas. Primeiro acontecimento da semana é um acontecimento positivo. A Câmara aprovou um projeto que cria um centro de excelência em termos de esporte, né? Essa Universidade Federal do Esporte. Tô marcando aqui de verdinho, porque eu acho que é uma excelente proposta de intervenção para a gente aproveitar toda a potencialidade de inclusão, de melhoria de qualidade de vida oferecida pelo esporte. E aqui embaixo, a Universidade Federal do Esporte, que vai ser sediada em Brasília, vai atuar na área do conhecimento relativo à ciência do esporte. A ideia é criar um grande centro de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente chama de pesquisa, inovação e desenvolvimento, PID, quando a gente está dentro da universidade, sobre esporte. Muito sinceramente, gente, tem carinha de prova do Enem, sim, tá? Entre outras coisas, porque este é um ano de Copa do Mundo e a gente vai discutir, obviamente, toda a atenção dada ao futebol em detrimento à atenção dada a outros esportes. Então eu pensaria, por exemplo, numa discussão sobre ciência aplicada, a importância das políticas públicas sobre o esporte, a construção desse capital simbólico nacional. É só pensar, por exemplo, o papel internacional que o futebol tem nesse soft power brasileiro, né? Esse poder mole, no sentido de esse poder que não depende, por exemplo, de poderio bélico. E o Brasil se destaca muito por este soft power. Tá? Uma coisa que eu acho importante para você pensar em relação a esse tema é numa proposta de redação no modelo Enem, como o esporte como ferramenta de inclusão social
no Brasil. E lembrar que inclusão social não tem a ver só com a inclusão das populações socioeconomicamente vulneráveis. A gente está falando, por exemplo, de pessoas com deficiência que ganham visibilidade por meio do esporte, os desenvolvimentos na área de tecnologia, de saúde, quando a gente desenvolve também a tecnologia esportiva, ok? Bom, uma coisa importante de você guardar é o meu autor favorito. A gente tem lá meu queridão Pierre Bourdieu. Ele sempre vai aparecer aqui, tá, gente? E ele fala do capital. Ele fala sobre capital cultural, capital social, capital simbólico. Eu acho interessante você pensar, dentro da obra do Pierre Bourdieu, a noção de capital cultural, o desenvolvimento de um capital no nível do conhecimento por meio do esporte e lembrar que o esporte pode ser uma forma de desenvolvimento de capital simbólico, de valor social, seja dentro da sociedade brasileira ou na sociedade internacional. O esporte é sim uma ferramenta de ampliação de mobilidade social e de reconhecimento interno e externo, tá? Acho que vale a pena também você pensar na obra do Amartya Sen. Entre outras coisas, vale a pena pensar, e isso está muito presente nessa obra, que o poder, o desenvolvimento, não é só crescimento econômico. O desenvolvimento envolve também a expansão das capacidades humanas, capacidades físicas, psicológicas, sociais, entre outros. E, portanto, o acesso ao esporte, né, o acesso ao esporte estruturado, o esporte como modalidade, tem, né, um papel de ampliar essas capacidades físicas, sociais, educacionais e tecnológicas. Amo Amartya Sen e a ideia de o conhecimento ser um elemento da expansão das capacidades humanas. Então aqui, desenvolvimento, deixa eu só fazer isso aqui, ó. Subir aqui um pouquinho, aí agora sim. Então, Amartya Sen falando sobre a ideia de desenvolvimento como expansão das capacidades humanas. E não apenas crescimento no sentido financeiro, econômico. Então, desenvolvimento como expansão das capacidades humanas. O fim dessa ideia utilitarista, né, de desenvolvimento. Além disso, acho que vale a pena você assistir a filmes que vão mostrar esse potencial de crescimento e de inclusão promovida pelas modalidades esportivas. Eu penso em dois clássicos de filmes sobre esporte, tá? Vou colocar aqui Coach Carter, então repertório cinematográfico. Coach Carter, vale a pena quando você estiver assistindo. Preste atenção no esporte como elemento de disciplina, de resiliência e de mobilidade social. E, além disso, eu vou indicar também Invictus, que fala sobre o papel do esporte numa certa forma de conciliação entre população branca e população negra na África do Sul. Conta o papel determinante do esporte, o rugby especificamente, na conciliação entre esses grupos e como o Nelson Mandela também se envolve nessa história. Então vê lá Invictus, belo filme. Isso poderia aparecer numa redação sobre o papel do esporte como instrumento de inclusão e de desenvolvimento social no Brasil. Não acho que seria uma proposta de redação com cara de FUVEST, não. Acho que é bem Enem, acho que pode ser bem Unicamp. Por exemplo, se a Unicamp pedisse para se escrever uma carta aberta, conscientizando a população brasileira sobre a necessidade de investir no esporte como política pública. Não acho que é cara de FUVEST, não. Próxima notícia. A notícia que mais me abalou nesta semana, né? Na cidade de Itumbiara, no interior de Goiás, um secretário da prefeitura, o
Tales Machado tirou a vida de um de seus filhos, né? Na verdade, ele atirou contra os dois filhos. Um deles está no hospital em estado grave, o outro não resistiu aos ferimentos e faleceu, né? E aí o Tales Machado deixou uma carta em que ele supostamente culpa a mulher por um suposto caso de traição, né, de adultério, e justifica o assassinato dos dois filhos por esse caso de adultério, tá? Eu vou ser muito sincera, eu não sei se essa mulher traiu ele. Eu não sei se eles ainda estavam juntos. Há notícias de que ela já teria se separado dele e já teria iniciado um outro relacionamento. A grande questão é que não importa. Não importa o que essa mulher fez. Não importa a moral da mulher. Isso é filicídio. Isso é assassinar os próprios filhos, se você não conhece essa palavra. Adultério não é crime, e mesmo que fosse, não existe pena de morte no Brasil. Mas parece que a pena de morte foi banalizada no Brasil se você for uma mulher, né? Para quem não sabe, filicídio é o assassinato de um filho por pai ou por mãe, tá? O filicídio é uma forma de expressões novas para vocês. Violência vicária. O que é isso de violência vicária? Violência vicária é quando o agressor atinge os filhos para punir emocionalmente a mãe. É tão comum que isso aconteça que a gente tem um nome específico para isso, né? Obviamente, não tem como não se discutir o quão mais frequente é a violência de gênero de homens contra mulheres. Eventualmente, há casos de filicídio cometidos por mulheres em retaliação por alguma forma de frustração amorosa. Mas é desproporcional o fato de nós, mulheres, sermos vítimas das mais diversas violências. E eu preciso te dar um repertório, não só para você escrever uma redação, não só porque eu acho que é um tema fortíssimo para o Enem deste ano, para os vestibulares deste ano, mas para você ter ferramentas para discutir o assunto, tá? Já que eu já falei de Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu tem um livro, eu o tenho aqui em algum lugar, que se chama A Dominação Masculina. Eu tô procurando ele aqui. Será que eu levei ele para casa? Acho que sim. No A Dominação Masculina, o Pierre Bourdieu fala que a estrutura simbólica do patriarcado naturaliza a autoridade e o autoritarismo masculino dentro do espaço doméstico, né? Então, a dominação masculina vai falar sobre as diversas estruturas de dominação dos homens sobre as mulheres. E o patriarcado naturaliza isso. A gente vê isso, por exemplo, infelizmente, nos diversos comentários de pessoas que colocaram um mas na notícia. Ele assassinou o filho, mas ela o traiu. Gente, não existe mais. Se toda mulher traída fosse cometer filicídio, não sobraria humanidade. Tem gente, diante desse caso, comentando que deve-se criminalizar o adultério. Eu gostaria de dizer, gente, que no Código Penal brasileiro, até 2021, existia a previsão do crime de honra. Uma pessoa que sentisse que sua honra foi ameaçada pela atuação de outra, teria o atenuante de alegar crime contra a honra e isso diminuir a pena. Isso aconteceu em vários casos de feminicídio no Brasil. 2021, gente. Pensa. A violenta emoção sendo justificativa para um homem te assassinar. Porque, no final das contas, essa questão do crime de honra era usada para atenuar os casos de feminicídio. É muito raro que mulheres cometam, né, crimes motivados por uma emoção violenta diante de ameaça à sua imagem pública. Então, estamos falando sobre repertórios, não tem como não falar sobre quão desproporcional é o número de
homens cometendo esse tipo de violência, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a própria ideia de masculinidade. Isso que a gente chama de masculinidade hegemônica. Ou seja, a masculinidade dominante. Quem quiser procurar alguém que fala sobre isso, Raywin, bastantes vogais, né? Connell. O modelo de masculinidade atual ainda, infelizmente, associa poder, controle, dominação à virilidade. E quando esse controle é ameaçado, quando essa imagem de força e de poder masculino é ameaçado, pode emergir violência. Por quê? Porque violência, em teoria, na nossa sociedade, é ligada à ideia de virilidade, ok? Caso você queira entender um pouco mais sobre a ideia de masculinidade hegemônica, sobre violência doméstica, eventualmente até sobre violência vicária, você pode ver um filme chocante, muito bom, que se chama Precisamos Falar sobre Kevin. Que fala sobre violência familiar, ruptura de vínculos e como isso é traduzido pelos homens jovens como uma violência externa à família. Ou você pode, por exemplo, ver uma série muito boa chamada Big Little Lies, que passa por uma discussão sobre violência doméstica e como isso repercute nos filhos, das maneiras mais leves às maneiras mais pesadas. E aí você pode me perguntar assim, Jana, mas isso poderia aparecer novamente no Enem? Sim, poderia. A última vez que caiu violência de gênero no Enem foi em 2013, e a frase temática foi a persistência da violência contra a mulher. E uma das tendências que a gente observou no Enem de 2025 é a eventual repetição de temas que já foram utilizados. O que eu acho que poderia aparecer é uma atualização do tema, né? Alguma coisa como os desafios no enfrentamento da violência intrafamiliar no Brasil, ou seja, dentro da família. Como é que intrafamiliar é escrito? Desta maneira, tudo junto, deixa eu pôr aqui, tudo junto sem hífen. Pronto, agora. Então a gente pode pensar que no Enem pode aparecer violência intrafamiliar. Tudo junto, sem hífen, sem nada. Vou fazer um merchanzinho aqui, porque nesta semana eu dei aula nas minhas turmas sobre as tendências para o Enem 2026, e uma das tendências que eu mostrei para os meninos foi justamente a possibilidade de temas que já passaram serem repetidos. Por quê? Porque no ano passado a gente teve, por exemplo, a questão do envelhecimento populacional, que repetiu o tema de valorização do idoso de 2009 e o tema de etarismo da Prova Nacional Docente, tá? Então isso pode aparecer. E já que a gente está falando sobre as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres no Brasil, temos aqui pelo menos uma boa notícia diante de um dos casos que ganhou mais notoriedade. Justiça condena os assassinos da Marielle Franco a pagarem uma indenização à viúva dela, né? Aqui, no final das contas, a gente está discutindo sobre medidas para tentar amenizar, atenuar os impactos disso que a gente chama de violência política de gênero. Para quem não sabe, vou definir a violência política de gênero. Violência política de gênero diz respeito a ataques ou ações dirigidas a mulheres em razão da sua atuação política, visando silenciar essas mulheres ou afastá-las da esfera pública. No caso da Marielle, eu ainda acrescentaria que, além da questão de gênero, há também uma questão de raça, é uma mulher negra, e de sexualidade. Ela era uma mulher
homossexual, né? Então, acho que dava para discutir até mesmo um conceito de que eu já falei várias vezes aqui, que é de interseccionalidade, como as diversas formas de opressão se relacionam. Não tem como não citar, por exemplo, o clássico, né, trecho da Simone de Beauvoir, que é "Não se nasce mulher, torna-se". Não tem como não falar sobre o livro da Elayette Saffioti, né, a noção de gênero, patriarcado e violência, e o fato, por exemplo, das mulheres serem subrepresentadas no nosso Congresso. Várias mulheres brasileiras deixam a política todos os anos pelas diversas formas de violência que sofrem. Um exemplo, Manuela Dávila. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve a Áurea Carolina, que foi até candidata à prefeitura de Belo Horizonte e sofreu violência política de gênero. A deputada Duda Salabert, que ainda sofre uma série de ameaças devido à sua atuação política, tá? Uma coisa que eu acho importante vocês guardarem é o quanto a política brasileira ela é uma política misógina, né? A gente teve, por exemplo, um deputado que anos atrás atacou uma outra deputada verbalmente, falando que não a estupraria porque ela não mereceria ser estuprada, haja vista que ela era feia. Gente, isso é ameaça, isso é intimidação, né? E aí acho que vale a pena, por exemplo, tentar pensar esse domínio masculino na política brasileira e a instabilidade democrática brasileira. A gente pode pensar, por exemplo, em Democracia em Vertigem, documentário da Petra Costa. Veja o papel da misoginia e a violência política de gênero dentro desse documentário. E aí eu fico imaginando um tema Enem sobre violência política de gênero. Por exemplo, violência política de gênero como obstáculo à consolidação democrática no Brasil. O quanto a violência política de gênero afasta as mulheres do mundo da política e como essa política, dominada pela machosfera, é uma política que é também violenta, virulenta, misógina, entre outros elementos. Para eu te provar que não tem sido uma boa semana para ser uma mulher brasileira, professora assassinada por aluno em Rondônia atuava no combate à violência contra a mulher, né? Essa professora tinha lotação formal na DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em Vilhena. E a principal linha de investigação aponta que o crime ocorreu após ela ter rejeitado o aluno. Então, infelizmente, eu preciso dizer que os homens brasileiros não estão lidando muito bem com rejeição e frustração. Eles frequentemente violentam as mulheres devido a isso, né? A gente pode, obviamente, usar o conceito de feminicídio, que é o homicídio de uma mulher motivado por condições de gênero. Obviamente, se trata de um caso de feminicídio, tá? E acima de tudo, eu acho perigoso o fato de 13 anos depois do tema de a persistência da violência contra a mulher, a gente ainda está passando por essas coisas e, na verdade, os principais índices apontam que entre 2025 e o início de 2026, os casos de violência contra a mulher cresceram no Brasil. E é óbvio que a popularização do movimento incel, red pill, o extremo, né, o extremismo misógino tem tudo a ver com essa questão. Então, tomem cuidado com seus meninos e a presença deles na internet, tá? Óbvio, isso tem a ver também com a crise da masculinidade, isso tem a ver com uma herança histórica patriarcal, mas a internet tem cumprido um papel na radicalização dos homens brasileiros. Mas isso não é um problema só de agora, 2026. Eu vou indicar para vocês dois filmes da década de 90, década cujo cinema eu amo de paixão e que falam sobre controle, violência masculina, entre outros. Tem Dormindo com o Inimigo,
tá? Que vai falar sobre controle, violência masculina, relações tóxicas e o silêncio dos inocentes. Clássico, esse é um clássico, né, gente? Quem não viu tem que ver. Que é um filme que acaba falando sobre violência contra a mulher como um fenômeno recorrente, né? Se eu vivo numa sociedade que banaliza a violência contra a mulher, talvez a gente não se importe tanto assim com as mulheres desaparecendo por aí. E aí eu penso num tema como a persistência da cultura da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não apenas o ato violento em si, mas também os valores que banalizam esse ato, né? E só de se banalizar esse ato, isso é por si só uma violência simbólica. Próxima notícia, gente, eu avisei que não ia ser um giro leve. Jovem esfaqueada no Rio de Janeiro tinha rejeitado o suspeito um mês antes, após receber flores dele por meses. Esse assassino mandou mensagem falando: última entrega, prometo. A Alana ainda está em coma induzido, o quadro de saúde é estável, mas é grave. E ela rejeitou o seu assassino com a justificativa de que ela queria se dedicar aos estudos. Às vezes, o movimento incel, o movimento Red Pill, usa o discurso de que as mulheres humilham, constrangem os homens. Gente, a Alana, se a gente vê a troca de mensagens entre ela e o seu agressor, foi profundamente simpática e gentil. Não é uma maneira de como nós tratamos os homens, é uma maneira de como nós somos mostradas como objetos sem um desejo próprio, sem a autonomia, sem agentividade, tá? Eu acho, por exemplo, que a gente poderia citar aqui aquela série Você, que assim, há sem dúvida ali uma discussão sobre a romantização desse stalking, né, que é a perseguição. Então a série Você, que vai falar de um stalker, um perseguidor de mulheres, mas há ali uma romantização, né? Acho que é um bom exemplo. E eu gosto muito de Garota Exemplar, porque tem um elemento ali de revanche. Não posso falar mais nada. Assista Garota Exemplar, tem um dos melhores plot twists que eu conheço do cinema internacional. Assista. Eu vou ser muito, muito, muito sincera. Ainda bem que nós mulheres queremos apenas justiça, porque se a gente quisesse vingança, seria o caos. E eu gosto sempre de citar a Andrea Dworkin, que é uma feminista, era infelizmente falecida ali no início dos anos 2000, uma feminista radical, e ela tem uma citação que eu acho muito verdadeira, né? Muitas mulheres, eu acho, resistem ao feminismo porque é uma agonia estar totalmente consciente da misoginia, ou seja, do ódio ao feminino brutal que permeia a cultura, a sociedade e todas as relações pessoais. A partir do momento que a gente se conscientiza de quão misógina é a nossa sociedade, a gente perde o paraíso, a gente perde a paz. A última notícia, ela é um pouco alarmante, mas ela é engraçada, né? Republicanos pedem prisão do meu querido coelhinho por show no Super Bowl. O congressista norte-americano Randy Fine exigiu alguma forma de punição por considerar o show do Bad Bunny no Super Bowl, se você não viu, precisa ver, ilegal, porque, segundo ele, incluía palavrões, além de toda a outra obscenidade pornográfica desagradável. E mais uma vez eu preciso lembrar do meu querido Stuart Hall, que fala que a cultura é campo de disputa simbólica. Eu não acho mesmo que os palavrões na música do Bad Bunny foram as coisas que incomodaram esse congressista. Eu acho que tem mais a ver com a língua em que esses palavrões foram xingados, tem mais a ver com a cor da pele das pessoas que estavam no palco, a origem geográfica. Porque, por exemplo, no mesmo momento eu estava tendo um show de um rapper norte-americano, supremacista branco, que é o Kid Rock.
cujas letras têm palavrão, têm incitação à violência contra a mulher, o abuso de álcool e de drogas. E eu não vi esse congressista reclamando do Kid Rock. Então, eu acho sim Stuart Hall super coberto de razão. A cultura é um campo de disputa. Ali vão ficar mais explícitos os conflitos ideológicos. Então, a cultura como campo de disputa, de conflito simbólica, né? Óbvio, não tem como não falar sobre o Antônio Gramsci, ou Gramsci, já vi gente falando Gramsci, e a ideia de hegemonia cultural, domínio cultural. Eu acho que esse congressista ficou incomodado de ver um homem de Porto Rico, porto-riquenho, falando em espanhol nesse palco. E aí vamos lembrar que Porto Rico é território norte-americano. Pois é. Bom, encerrando o que a gente está falando aqui, eu gostaria de indicar a todos verem pelo menos essas referências sobre violência contra a mulher, porque se vocês não são mulheres, vocês pelo menos gostam, eu imagino, de alguma mulher. É por esse tipo de acontecimento que no dia em que eu descobri que eu teria uma filha, eu chorei durante toda uma tarde. Havia sim um pouco de emoção, de felicidade, mas havia também muita tristeza porque eu acho que ela ainda vai passar por muita violência. E a minha função é tentar protegê-la da violência. Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. A gente se vê nas redes sociais e, gente, lembra que existe vida depois do carnaval, tá? Beijo.